Boa noite. Nos últimos dias, diversas manifestações vêm ocorrendo pelo Brasil. Até a Copa das Confederações foi alvo de protestos. O movimento teve início com reajuste das passagens de ônibus e ganhou grandes proporções em todo o país. Em consequência, 7 cidades já anunciaram a redução do preço no transporte, dentre elas, João Pessoa, Recife, Porto Alegre e Cuiabá. E agora há pouco, o Rio de Janeiro e São Paulo também passaram a fazer parte desta lista. Para conversar com a gente sobre esse assunto, o 3 a 1 recebe aqui ao vivo o coronel Adilson Antônio Evangelista, chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Distrito Federal, o cientista político da Universidade de Brasília, Leonardo Barreto, e a jornalista Georgiana Calimeres, uma das organizadoras da Marcha do Vinagre de Brasília. Antes de começar o nosso debate, nós vamos assistir uma reportagem sobre as manifestações que aconteceram em todo o país. Na última segunda-feira, protestos em várias cidades do Brasil reuniram cerca de 250 mil pessoas. A presidenta Dilma Rousseff afirmou ontem que o governo está atento às vozes que pedem mudanças. Essa mensagem direta das ruas é por mais cidadania, por melhores escolas, por melhores hospitais, postos de saúde, pelo direito à participação. Essa mensagem direta das ruas é pelo direito de influir nas decisões de todos os governos, do Legislativo e do Judiciário. Evidentemente que nos preocupa termos os ouvidos abertos para esse grito que vem das ruas e sabemos interpretar o que significa essas manifestações. Até o momento, já houve protestos em 12 capitais e em pelo menos outras 16 cidades. Na última segunda-feira, no Rio de Janeiro, cerca de 100 mil pessoas tomaram a Avenida Rio Branco, uma das principais do centro da cidade. Eu não quero Copa, eu quero educação, eu quero saúde. Já está cansado de ficar assistindo de casa toda essa roubalheira, toda essa corrupção. A manifestação começou pacífica, mas um pequeno grupo protagonizou atos de vandalismo e atacou a Assembleia Legislativa do Estado. Tava tudo numa boa, tava tudo bem lá na Cinelândia, e quando você chega aqui tá aquele tumulto. Então isso não é do movimento, não faz parte, não nos representa, nenhuma das brigas. Em Brasília, cerca de 10 mil pessoas foram à esplanada dos ministérios. Esse movimento surge de uma indignação da juventude brasileira, uma solidariedade muito grande em relação aos manifestantes de São Paulo, mas também uma indignação em relação aos gastos excessivos com a Copa do Mundo. No início da noite, parte do grupo que protestava rompeu o cordão de isolamento da polícia. Manifestantes e policiais se enfrentaram depois que um grupo tentou invadir a chapelaria do Congresso. Os policiais usaram cacetetes e spray de pimenta para dispersar a multidão. No Rio Grande do Sul, o protesto na noite de segunda-feira reuniu cerca de 10 mil manifestantes no centro de Porto Alegre. O país muda ou não muda, então eu acho que o país, se as pessoas vão para a rua, alguma coisa acontece, e está acontecendo alguma coisa e eu acho que vai ter um resultado no fim. A passeata seguiu pacífica até que vândalos fizeram estragos em containers e lojas. Manifestantes chegaram a colocar fogo em um ônibus e danificaram outros 5. Em São Paulo, diversas manifestações tomaram a cidade nos últimos dias. A gente acha que uma sinalização de São Paulo de que é possível construir um outro modelo de cidade é uma sinalização para o país. Ontem, cerca de 50 mil manifestantes ocuparam a Praça da Sé pedindo mudanças. É muito possível lutar, protestar com amor, com alegria, pacificamente. O prédio da prefeitura foi quase invadido. Um carro de TV foi queimado e várias lojas foram saqueadas. Contra a violência, usamos a paz. A paz que está dentro de nós é muito mais forte que qualquer truculência. Professor Leonardo Barreto, há uma perplexidade geral com relação ao que está acontecendo de parte dos políticos, das autoridades responsáveis pela administração pública, dos jornalistas. O que move essas pessoas? Por que esse movimento eclodiu com tanta força
de uma hora para outra, assim, tão repentinamente, na sua opinião? Acho que o jornal É o País fez um artigo recente dizendo que nós vivíamos um momento muito esquizofrênico, né? Que ao mesmo tempo em que você tinha 10 anos de avanço em diversas áreas, por outro você tinha uma insatisfação crescente e que não foi detectada, né? Nem detectada pelos movimentos sociais tradicionais, né? Que de certa maneira tem algum tipo de interlocução e controle pelo governo, e não foi detectado pelas pesquisas de opinião pública, né? Quem poderia esperar que um país que tem quase 60%, 70% de aprovação em relação à sua presidente da República pudesse enfrentar manifestações dessa natureza. Mas me parece que há 3 características importantes a todos esses movimentos, né? O primeiro é o movimento de negação, né? Negação da política e negação do governo, negação das instituições formais, né? Dos partidos políticos e por aí vai. Segundo, é um movimento auto-organizado, né? Que eliminou a existência de intermediários, né? E terceiro, é um movimento muito heterogêneo, né? Reúne, apesar de ter uma presença marcante de jovens, mas é um movimento que reúne muitas agendas, né? Muitas pautas. E isso talvez esteja na base, né? da explicação desse susto, né? Que todos nós tomamos com essas manifestações. Essa análise seria, vamos dizer assim, uma análise típica assim, do tipo eles por nós, né? Agora vamos ouvir uma opinião do tipo nós por nós. Você que está participando desse movimento, Georgiana, como é que você explica o que aconteceu? Você que está metida nisso. Eu acho que a população cansou de ver tantas coisas erradas no Brasil, né? Corrupção, saúde decadente, políticas públicas ruins, e foi se tendo uma coisa orgânica, principalmente porque a população começou a ficar revoltada com o que aconteceu em São Paulo. E isso foi levando as pessoas a querer ir para a rua e protestar, né? Então, assim, é um movimento do povo, não é um movimento isolado de um grupo específico. São vários grupos que estão querendo criar uma agenda, né, para poder resolver essa situação toda que a gente está passando. Então, vamos dizer assim, você diria que é uma coisa que não tem um centro, que não tem um programa, uma agenda ainda pré-estabelecida, mas tem uma vontade de mudar, Sim, é o que eu conversei, né, hoje pela internet com alguns manifestantes, aí eu perguntei para eles o que eles gostariam que eu trouxesse para cá, e muito se falou da PEC 37, né, tirar o poder do Ministério Público de Investigação, falou-se da corrupção, da questão da saúde, né, de saúde, das políticas públicas de um modo geral, saúde, educação, segurança pública. Então, assim, eu não posso responder por todos, né? Eles até falaram, você não responde por todos nós. Eu posso responder pela Marcha do Vinagre, né, que foi o movimento que eu comecei a ajudar, e está se criando vários focos de manifestos. E que é super justo, que eu acho que no final das contas o que todo mundo quer é ver um Brasil melhor no futuro. Coronel Adilson Evangelista, desculpe o trocadilho, mas o senhor um pouco aqui representaria assim o nós por eles, porque é o Estado que, em tese, teria que representar os interesses do conjunto da sociedade, e o poder do Estado, de certa maneira, se sintetiza nas suas forças de segurança, de coerção. Brasília é uma cidade que tem manifestação praticamente todo dia, e a Polícia Militar de Brasília vamos dizer assim, craque em lidar com isso. Mas só que dessa vez nós constatamos que houve alguns incidentes, alguns abusos de parte de policiais. No que esse movimento pegou de surpresa? Vocês que normalmente se preparam e preveem esses movimentos com uma certa precisão. Perfeito. Nós estamos num país democrático, né? E a democracia, ela prevê, e já está nas leis e regras, que nós temos que manifestações podem ser feitas no país de forma livre, desde que seja pacífica. Enquanto a manifestação for pacífica, a Polícia Militar ela estará para proteger, inclusive,
que esses manifestantes façam de forma ordeira, inclusive com o pessoal de trânsito e policiamento ordinário. Quando essa manifestação ela passa, extrapola, né, esses limites, nós temos que coibir esses atos. Eu resumo de forma rápida que um grupo de manifestantes tem 4 grupos dentro dele. Um é o que nós chamamos de civismo político. As pessoas vão lá para, como disse a jornalista Georgiana, para protestar de algo que ele está insatisfeito, né? Temos dentro desse mesmo grupo, que eu acredito que aí seja mais de 90%, que foi o caso aqui do sábado. Mais de 90% é o civismo. Quantas pessoas no sábado tinham? 600 pessoas, inicialmente. Não, mas no final da manifestação? Resumiu com 150. Começou 600, até alguns dispersaram, e no final ficaram reunidos 150 pessoas. Então nós temos o civismo, como eu disse, 90%, um grupo de infratores da lei, que cometem crimes. Foi o dia do dia do jogo. Do dia do jogo. Perfeito, o dia do jogo. E temos um grupo de ativistas profissionais, pequeno também, e outro grupo que são aqueles mais, os radicais. Então, se a gente resumir nesses 4, civismo, dos radicais, no grupo de ativista profissional e dos infratores da lei, a polícia basicamente vai atuar com esses 10%. Por quê? Pessoas que se aproveitam do movimento que inicialmente é ordeiro para insuflar, para que cometam crimes, ou cometem crimes ali mesmo internamente, até furto de objeto, de carteira, ou ato dessa natureza. Celulares, etc. Então, no sábado nós verificamos isso, 68 mil pessoas para entrar no estádio. Por que a Polícia Militar, começamos 9 horas da manhã, ou até um pouquinho antes, acompanhando, nós viemos da rodoviária, acompanhando eles posicionados na frente do estádio. Só que em determinado momento passaram a querer invadir o estádio, proibir que as pessoas entrassem nos mag bags, a entrada ali do estádio, e ainda alguns casos ocorreram de até mesmo tentativa de retirar os ingressos de torcedores que estão entrando. Eu estive lá, eu digo isso porque eu estava presente, e nós verificamos senhoras idosas, pais, avós com criança, e em determinado momento houve quase que imprensaram as pessoas nesse local de uma grade próximo ao centro de convenções para não entrar. E a Polícia Militar teve que intervir e em um determinado momento, isso lá por volta de 2 horas da tarde, a Polícia Militar teve que agir com mais energia, usando o armamento não letal ou menos que letal, que é uma forma de você minimizar até mesmo atos de lesões ou mais violentos, tanto da parte dos manifestantes, e obviamente a polícia não está ali para coibir atos que não sejam ilegais. Houve um momento ali que um policial, um motociclista, perseguiu e atropelou um manifestante, aparentemente de forma deliberada. Isso está dentro do protocolo Veja bem. Como é que se explica isso? Na verdade, uma das cenas que eu pude depois verificar, que o manifestante ele caiu e o policial, naquele afã de contê-lo, porque já estava identificado como um elemento que estava provocando esses atos radicais, ele não conseguiu parar e acabou passando pelo manifestante. Então, é isso que ocorreu. Não foi uma coisa deliberada, mas sim naquele afã de efetuar uma prisão, porque ele já estava identificado como um elemento que estava provocando e fazendo com que as pessoas também, aquelas do civismo político, como eu disse inicialmente, fizessem atos ilegais contrários às normas. Coronel... Georgiana, é isso mesmo? Como é que você vê isso aí? Não, o que o Jimmy, né, estava lá e ele me relatou que eles se sentiram pressionados, então eles foram para a grade porque a polícia pressionou eles. Depois eles retornaram e colocaram as grades de volta no lugar, né? Eu não estava lá nesse momento. Não, essa grade era fixa. Quem é o Jimmy? O Jimmy Lima foi o rapaz de 17 anos que criou o evento A Marcha do Vinagre, de quinta para sexta, né? E a gente foi tendo adesões de várias pessoas. Quer dizer que esse teu movimento foi criado por um rapaz de 17 anos? Foi criado. E assim, a gente representa algumas pessoas, não todas, claro, né? Porque, como disse o cientista político aqui, o Leonardo, é um movimento heterogêneo de várias pessoas. Então, eles não, às vezes eles viram para mim e falam, mas vocês não representam a gente. Então, a gente quer representar uma agenda, mas não quer, né? quer a adesão do público, das pessoas, porque a gente está junto nisso, a gente quer melhorar o país.
E a gente espera que essas pessoas possam contribuir e venham voluntariamente se unir a nós. Nós pedimos que os profissionais, né, jornalista, que queira me ajudar nesse evento, possa vir. Qualquer pessoa que queira ajudar, nós estamos desejando assim, que venha, que possa chegar até nós. Nós estamos abertos para qualquer tipo de diálogo com qualquer pessoa, né? Porque é um movimento que eu acho que é uma revolta de todos nós. A pergunta que eu tenho para o coronel é a respeito de sábado, o que vai ser feito com as pessoas que foram presas e que não estavam no movimento, que nem o relato de um jovem que estava lá bebendo a sua cerveja no quiosque com mais 3 amigos. Eram 4, eles saíram correndo quando o batalhão veio e 2 deles foram presos porque eles pararam. E o que vai ser feito com essas pessoas? Ok, antes de responder, gostaria de frisar que não houve, essas grades são fixas. Então não houve retirada de grade, porque a grade que está na lateral, próximo ao Centro de Convenções, é uma grade fixa de altura de 2,20 metros. E eu estava presente no local quando nós precisamos colocar a cavalaria para poder afastar um pouco os manifestantes para que o público passasse naquela lateral. Porque houve uma tentativa de cerceamento da liberdade, do direito de ir e vir dessas pessoas que compraram ingressos para entrar. Então, por isso que a atuação da tropa. Mas com relação às prisões que foram feitas, foram 30 pessoas foram detidas, foram presas. 19 adultos, uma senhora, um feminino e mais 10 menores. E essas pessoas todas eram identificadas durante o movimento, porque nós temos pessoas ali que estão observando, vendo quem está realmente só manifestando de forma livre e pacífica e aqueles que estão cometendo atos ou estão insuflando as outras pessoas a cometer atos ilícitos. Então, as prisões foram feitas de bastante seletiva. Se você analisar que nós temos 600 pessoas, no total de 600 pessoas, 30 foram presas, essas pessoas que foram presas por cometimento de atos ilegais. E nós já estamos acostumados. Eu estou há 25 anos na Polícia Militar e é natural a pessoa, ao ser presa, a justificativa dela, porque você não pode produzir prova contra si mesmo. Então, ao chegar à delegacia, eu vou dizer, não, não estava fazendo isso. Isso é natural, é do ser humano e o criminoso ou infrator, não vamos chamar de criminoso, vamos chamar o infrator naquele momento, o radical, ele não vai dizer para o delegado, né? Tanto que depois vocês observaram que após a manifestação em si ali no estádio, foram tentar, inclusive, na delegacia, cercar a delegacia para tentar recuperar, digamos assim, os presos ali. Coronel, nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco discutindo essas manifestações, o que significam esses protestos que acontecem por todo o país. Até já. O 3-1 está de volta com a discussão sobre as manifestações que se espalham pelo Brasil. Estão aqui conosco o coronel Adilson Antônio Evangelista, chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Distrito Federal, o cientista político da Universidade de Brasília, Leonardo Barreto, e a jornalista Georgiana Calimeres, uma das organizadoras da Marcha do Vinagre, de Brasília. Sem dúvida, houve uma mobilização muito grande através das redes sociais que serviram de alavanca para esse movimento. Nós ouvimos um grupo de estudantes da Universidade de Brasília sobre esse fenômeno. O que parecia ser apenas mais um debate polêmico entre amigos na internet transformou-se em evento de proporções internacionais. Em cada cidade, uma reivindicação diferente, mas que encontrou um coro único no mundo virtual. Já tem um tempo que a internet se tornou palco de reclamações, principalmente sobre os direitos do consumidor. Mas agora, a rede está se firmando também como berço para grandes protestos de teor social e político. A organização de protestos online é silenciosa e não segue uma lógica definida. Começa com alguns comentários isolados. Os amigos curtem, compartilham, retweetam, postam vídeos, até que em poucos dias o burburinho ganha as ruas. Nas redes sociais, a informação avança de forma simples e todos se sentem à vontade para opinar e reivindicar algum direito. Mas para este grupo de estudantes que participou do último protesto em Brasília, a mobilização na rede não é suficiente. Na década de 60, até de 60 a 80, muitos jovens foram, né, as diretas já, movimento Caras Pintadas, não tinha rede social, não tinha telefone celular,
E as pessoas mesmo assim conseguiram se, né, aglutinar, conseguiram, sei lá, ir para a rua, né, mostrar para que elas estavam manifestando. Elas ajudam muito, elas fazem com que várias pessoas tenham acesso àquilo, mas as reuniões presenciais também são muito importantes para ver debate. Acho que a coisa acontece de uma maneira mais calorosa, funciona melhor. A novidade no Brasil é que a indignação de vários grupos está cruzando as fronteiras virtuais. Mas os desafios ainda estão no mundo real. Esse é um elemento importante, novo no nosso contexto, né, em que é possível mobilizar muita gente em tempo real. E a sociedade brasileira, e sobretudo os governantes, precisam lidar melhor com essa variável. Professor Leonardo, ficou evidente ali no comentário, né, da estudante que o movimento deixou de ser uma coisa virtual, esses protestos virtuais que a gente observa na internet, nas redes sociais, e que as autoridades não davam muita importância, que era mais um movimento de opinião, se tornou um movimento de massas. Deixou de ser uma coisa virtual e passou a ser uma mobilização popular das mais significativas da história do Brasil. Como é que você interpreta esse fenômeno? Porque uma característica surpreendente desse fenômeno foi a velocidade com que essa coisa aconteceu. O que catalisou esse movimento? Acho que, em primeiro lugar, a novidade trazida pelas redes sociais é que ela dispensa intermediários, né? Se a gente olhar para eventos recentes da nossa história, combate à ditadura, ou mesmo o Direta Já, o Fora Collor, a gente sempre teve organizações que agiam como mobilizadoras de pessoas, né? Partidos políticos, ou, no caso do Fora Collor, a UNE, né? A União Nacional dos Estudantes. E o que a gente vê nesse caso agora, e as mídias sociais são muito importantes nesse sentido, é que ela dispensa os intermediários, né? Você consegue uma mobilização a partir de uma petição, de um convite, né? que é feito, que certamente tem uma correspondência naquilo que está acontecendo, né, no momento, e a gente não pode ter dúvida que uma das coisas que permitiu que a rede social cumprisse o seu papel ali de mobilizador foi o tamanho que isso tomou pela repressão policial em São Paulo e pelo desdém com o qual os governadores e o prefeito trataram o movimento, e o contraste que a Copa das Confederações gerou em todos nós, no sentido de que, peraí, os estádios estão prontos, mas e cadê aquela promessa de mobilidade, enfim, todos os recursos públicos investidos nisso e tal. E isso tornou um caldo, e a mídia social ela não é a causa do movimento, né? Ela é o instrumento pelo qual pessoas tocadas por esse conjunto de fatores conseguiram se mobilizar sem uma instituição, sem uma organização que intermediasse esse processo. Me parece que ela é uma ferramenta poderosíssima, mas que ela, por si só, ela não tem um conteúdo, ela não tem um significado. Já estava evidente na rede que há uma crise de representação política, né? Que os partidos políticos tinham se descolado da opinião pública, mas nesse episódio também ficou evidente que, no primeiro momento, por exemplo, entidades como os sindicatos, as centrais sindicais, a própria UNE, no mínimo, se abstiveram de participar do movimento, mas também não foram nem chamados, ou vocês chamaram? Não. A gente está se posicionando, pelo menos nós da Marcha do Vinagre, eu vou colocar dessa forma sempre, porque né, a gente é um movimento que foi criado dentre os vários que existem na rede social. Tem o Acorda Brasília, tem o MPL, tem outros movimentos acontecendo. Então, nós da Marcha do Vinagre somos apartidários. Eu acho que isso angariou muitas pessoas para estar com a gente, né? Só para o nosso telespectador entender, por que é a Marcha do Vinagre? Por que vocês deram esse nome? Por causa do jornalista da Carta Capital, que estava portando vinagre, e o policial abordou ele, pediu para ele abrir a mochila, ele foi solícito, fez tudo o que o policial pediu, e ele falou, não, eu estou carregando, por que o senhor está carregando vinagre? Não, porque o vinagre eu já levei, né, gás lacrimogênio para aliviar os sintomas, mas não pode portar vinagre.
né? E aí a gente resolveu chamar a Marcha do Vinagre. Foi a fonte de inspiração. Também ao apoio aos jornalistas que sofreram a repressão em São Paulo. É isso que eu até queria perguntar para o coronel, porque eu vi vários jornalistas durante a manifestação de sábado atingidos por gás. Teve alguns que, né, teve a menina grávida que caiu. Quer dizer, como que o policial vai determinar em quem que ele vai, como é que vai ser essa situação? Porque o jornalista está ali fazendo o trabalho dele. Eu fui para lá para fazer um trabalho também. Quer dizer, eu cheirei gás de pimenta, né? Tava lá no sábado. Então, como é que vai ser essa questão da imprensa e da polícia? Veja bem, o gás, obviamente que a Polícia Militar, ela trabalhou isso, como eu disse, desde as 8 horas da manhã. E o fato da utilização do equipamento, da munição não letal e do gás, ele veio em consequência daquilo que eu disse agora há pouco, foi pela tentativa de cerceamento de liberdade dos torcedores que queriam entrar no estádio. E quando a polícia atuou com o gás e munição de borracha, eu estava lá e eu também sofri exatamente isso que você falou agora há pouco. Porque o gás lacrimogêneo é para justamente não ter o contato físico com os manifestantes, evitar lesões maiores e evitar que a polícia utilize armas, como era no passado. Nós podemos mas aqui, assim, o que podemos ver Eldorado dos Carajás, vamos colocar naquele fato. Morreram 19 pessoas naquele local. Não quero entrar no fato de quem estava e quem não estava, vamos só ater ao problema. Se aqueles policiais tivessem munições químicas, munições de borracha ou elastômero, ela, consequentemente, o resultado, o final, eu tenho certeza absoluta, pela experiência que eu tenho com esse tipo de equipamento, de armamento, não teria aquele resultado. Então, mas teve a polícia exatamente trabalha para evitar que as lesões sejam graves, evitar que haja um contato físico, que, com certeza, o número de policiais normalmente é menor do que o número de manifestantes, por isso que a polícia utiliza colete, utiliza equipamento como taser. A questão do colete, havia na segunda-feira alguns policiais sem colete. É porque ali são vários níveis de resposta. Nós temos o nível de resposta número 1, que são o privado, a segurança privada que está ali. O nível de resposta número 2 é o policial que vai apenas para atender alguma demanda muito simples, de alguém que não quer sair de um determinado ponto ou não tem ingresso e quer entrar. E o terceiro nível de resposta é o nível de resposta que leva a tropa completa, com colete, com munições não letais, com munição de borracha. E por que eu vi vários relatos dos manifestantes, por que alguns policiais não tinham a identificação nos coletes? Bom, todos os policiais têm identificação. No meu caso, por exemplo, pode ver com essa farda, nós utilizamos esse tipo. A outra é uma tarjeta. Sim, a tarjeta. Eu estava lá e não verifiquei nenhum policial sem identificação. Não, eu vi. Olha, a senhora teria que, né, se fosse identificado. Mas Bom, não tinha. Fazer um parênteses aí na discussão, discutir em tese. Está mais ou menos evidente, eu acho, com tudo que aconteceu, que 3 níveis de resposta não atende à complexidade da situação. Isso está evidente. A polícia agiu assim, ou com violência exacerbada, ou então se omitindo de empregar a força em situações que já estava evidente que a tropa de choque teria que agir. Por exemplo, no caso da Assembleia no Rio, a tropa de choque levou 3 horas para chegar na Assembleia. Então, aí, assim, todo mundo tem que aprender com isso. Os manifestantes têm que aprender, claro. A polícia tem que aprender. Hoje, o prefeito do Rio, o prefeito de São Paulo, que havia dito que não ia recuar do aumento, eles recuaram do aumento. Então, assim, há uma situação que está sendo pedagógica para todo mundo. Fala sobre isso, professor Leonardo Barreto. Eu acho que o elemento, acho que a palavra que resume essa história é essa que você usou. Acho que está todo mundo aprendendo com isso. O cidadão, certamente, no caso do cidadão brasileiro, a gente está aprendendo a protestar. Né? Todo esse processo de dizer assim, quem causa violência não me representa, quem vandaliza não me representa, é uma maneira de você também começar a lidar, assim, como é que se protesta, como é que se vai à rua? Né? Um dos textos que eu escrevi nesse período dizia o seguinte, olha, você quer tomar a rua? Tome a rua, mas a gente também tem que cuidar dela.
né? Enfim, faz parte do pacote. Tome a rua, tome, mas cuide dela. Não no sentido de físico, né? de vandalismo, nada disso, mas de você tem que tornar disso um hábito, você tem que ser um exemplo para o governo, e não o contrário, né? Não pode esperar que o governo seja um exemplo para a sociedade. Mas o caminho é inverso, né? E aí a gente entra, a polícia começar a lidar com um cidadão que tem mais direitos hoje do que tinha há pouco tempo atrás, né? E o cidadão também perceber qual é o seu papel nesse processo, as suas responsabilidades nesse processo. O que o senhor está falando vem de encontro ao que a Polícia Militar faz no Distrito Federal. Vamos falar do Distrito Federal. Nós temos uma polícia ostensiva que ela, na presença física dela no local, pode coibir inúmeros atos. Em seguida, se houver a manifestação e houver ainda a tentativa de algum ato contrário à legalidade, nós temos os negociadores que conversam com a liderança. No caso do sábado, não tinha uma liderança específica. Então, nós procuramos alguns elementos, conversamos com ele, olha, nós vamos acompanhá-los, vamos até o local onde vocês querem ficar, contanto que não haja nenhum ato ilícito. Então, nós temos uma negociação preliminar para que isso não ocorra. Então, é numa gradação de fatores que vão... A ausência de liderança também dificulta o trabalho. Obviamente, dificulta porque nós temos, agora, não temos ninguém com a voz toda. Mas isso também não impede que a Polícia Militar tome suas providências. Então, o problema de escala, né? Assim, a sensação que eu tenho como cidadão que vive e trabalha aqui em Brasília foi o seguinte: a polícia estava mais preocupada com o estacionamento proibido pela quantidade de cones que a gente viu pela cidade, não imaginava que ia ter uma manifestação daquele porte. Eu digo, a polícia, pelas informações... Em geral, assim, o poder de intimidação que a polícia tem depende muito também do aparato ostensivo que ela demonstra. A Polícia Militar do Distrito Federal já está né? muito acostumada com... As manifestações em Brasília não são novidade. Mesmo aquelas que, como disse o professor, de repente, por uma questão da internet, do Facebook... que se reúne pessoas. Então, a Polícia Militar tem condições, está preparada, está em condições de atuar em qualquer caso de manifestação no Distrito Federal. Até pela expertise que foi adquirida ao longo do tempo, como eu disse a um determinado momento para o professor, que nós temos aqui um número de manifestações que, talvez, juntando todas as capitais, não se tem. Então, com tudo isso, a preocupação da Polícia Militar é proteger todos que estavam ali naquele dia do jogo, seja ele os manifestantes, sejam os torcedores que foram no local. Com relação aos cones e que o Luiz Carlos se referiu. Eu ironizei. Mas eu vou falar. É porque, na verdade, isso é um conceito que foi criado para que pudesse dar tranquilidade para as pessoas. Nós não tivemos um furto de veículo, nenhum veículo foi furtado, mesmo aqueles que estavam mais distantes. Não tivemos um arrombamento de veículo, não tivemos um roubo de veículo. Por quê? Porque as pessoas deixaram mais longe e caminharam, fizeram até uma caminhada bacana até o local. Claro então, isso que a Polícia Militar quer preservar. Sendo a face, né, mais presente ali. Antipática, né? Mas eu acho que uma coisa governo, que vem, mas uma coisa que vem antes foi a insensibilidade e a arrogância que o governo tratou o início desses movimentos, né? Tanto em São Paulo quanto aqui no Distrito Federal também, onde num determinado momento, assim, não, isso é coisa de grupelho, isso é coisa de gente organizada. Chegou, inclusive, a fazer uma caçada aos líderes que teriam sido pagos para queimar pneus e tal. E me parece que essa insensibilidade é o grande combustível. E aí a gente entra no terceiro cara que tem que aprender muito com isso, e que são os governos, né? Não, assim, eu devo colocar aqui que a gente não tem nada a ver com o pessoal que botou fogo nos pneus. E, assim, uma coisa que eu achei muito bacana nesse movimento de segunda-feira era a mídia social, né? Quem não pôde ir, escrevia assim, gente, não depreda, não xinga policial. Isso eu achei muito bom. Com relação à queima... Olha, nós vamos fazer agora uma mudança aqui na nossa programação, porque nós vamos ao estúdio aqui em Brasília com a repórter Catiúcia Neri, para saber quais são as principais notícias que estão vindo aí de todos os cantos do país. Fala. Boa noite, Azedo. Hoje no Repórter Brasil nós vamos mostrar que teve manifestações em Niterói. O repórter Bruno Cruz está lá e tem as informações. Bruno, boa noite. Qual é a situação por aí? Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos.
Mesmo depois do anúncio da suspensão do aumento das passagens, as manifestações continuam aqui em Niterói. Só relembrando, no Rio, a passagem que tinha aumentado para R$ 2,95 voltou para R$ 2,75. Aqui em Niterói é a mesma coisa, de R$ 2,95 para R$ 2,75. Isso as tarifas de ônibus. O governo do estado também anunciou a redução das tarifas das barcas do metrô e do trem. O metrô foi de R$ 3,50 para R$ 3,20, os trens de R$ 3,10 para R$ 2,90 e as barcas de R$ 4,80 para R$ 4,50. Para quem tem bilhete único, a barca foi de R$ 3,30 para R$ 3,10. Mas a situação aqui em Niterói parece que já melhora. O batalhão de choque da Polícia Militar conseguiu pelo menos afastar a manifestação aqui do acesso da ponte, e a ponte Rio-Niterói, que ficou com todos os acessos fechados durante quase uma hora, já está liberado, o trânsito começa a normalizar e a gente já vê alguns manifestantes circulando e abandonando a passeata. Pelo menos desse lado de cá, próximo ao acesso à ponte, a coisa já está mais calma. É com você, Catiúcia. Obrigada, Bruno. E em São Paulo, o aumento das passagens do transporte público também foi revogado. A partir da próxima segunda-feira, trens, metrôs e ônibus voltam a custar R$ 3,00. Dia de manifestação também em Brasília. As informações com Michele Chiapa. Michele? Boa noite, Catiúcia. Os manifestantes estão neste momento na rodoviária de Brasília. A concentração para protestar por um transporte público de qualidade foi marcada pelo movimento Passe Livre. Eles reivindicam tarifa zero e ônibus 24 horas. A manifestação é pacífica e algumas pessoas começam a se deslocar para o Congresso Nacional. Catiúcia. Obrigada, Michele. Hoje houve protestos também em Fortaleza. Manifestantes entraram em confronto com a polícia. Cerca de 25 mil pessoas bloquearam as ruas que dão acesso ao estádio Castelão, onde a seleção venceu o México por 2-0 pela Copa das Confederações. O gol foi o gol de Neymar e gol de Jô. Essas foram imagens da área externa do estádio. Dentro do estádio ocorreu tudo bem. Os detalhes dessas manifestações em Brasília, em Niterói, em Fortaleza e em outras cidades do país, você vai ver logo mais, daqui a pouquinho, às 9 horas, no Repórter Brasil, horário de Brasília. Espero você. Azedo, obrigada. Boa noite. Boa noite, Catiúcia. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já com o nosso debate sobre as mobilizações que vocês estão vendo aí, continuam ocorrendo pelo país. Até já aqui na TV Brasil. Voltamos com 3-1. Nesse terceiro e último bloco, nós continuamos a nossa conversa sobre as manifestações que estão ocorrendo no país. Participam do nosso programa o Coronel Adilson Antônio Evangelista, chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Distrito Federal, o cientista político da Universidade de Brasília, Leonardo Barreto, e a jornalista Georgiana Calimeres, uma das organizadoras da Marcha do Vinagre em Brasília. Todas as manifestações que estão ocorrendo pelo país mostram cartazes que veiculam uma gama enorme de reivindicações. O 3-1 selecionou algumas dessas imagens para que vocês possam conferir. Incalculável o número de pessoas que tomou as ruas das grandes capitais do país desde a semana passada. Os gritos e as palavras de ordem ainda ecoam e repercutem. Nos cartazes preparados especialmente para as manifestações, a mensagem fotografada agora faz parte da história. Os protestos que começaram por causa dos 20 centavos do transporte público ganharam outras bandeiras. Seja para protestar contra os estádios da Copa, a corrupção, a falta de segurança, o excesso de violência ou por melhorias na saúde. Os jovens apartidários pedem um Brasil melhor, um país com serviços públicos como eles mesmos escreveram. A manifestação saiu das redes sociais e ganhou as ruas do país. Até mesmo em países da Europa, manifestantes brasileiros aderiram ao movimento.
Nós encerramos aí com a máscara, né, do Movimento dos Anônimos. O que é isso, Georgiana? É uma história em quadrinho escrita pelo Alan Moore e que se transformou em filme e através do filme foi difundido, né, que ele cria uma revolução. Eu não lembro muito bem do filme, mas tá relacionado à questão da revolução, em que as pessoas começam a ir para a rua usando a máscara do V. Né? Esse movimento está ativo no mundo inteiro, na Primavera Árabe, sim, lá na ocupação de Wall Street, agora ele apareceu aqui no Brasil. Como é que você explica isso? Essa coisa tão diversa, tão local, tão segmentada, tão fracionada aqui, e ao mesmo tempo você ter assim, elementos que aparentemente estão conectados globalmente no processo. Isso é muito novo até para a gente, né, que estuda esse processo. Então, a gente está analisando enquanto as coisas estão acontecendo, o que é um desafio muito interessante. Mas eu acho que, primeiro, se você tem tanta gente com tanta coisa engasgada para dizer, é sinal de que os instrumentos formais que existem, né, para que as demandas das pessoas se tornem políticas e cheguem aos políticos, eles não estão funcionando, né? Os canais tradicionais, partidos, eleições, eles não estão conseguindo dar vazão, né, àquilo que as pessoas querem, pensam e desejam para si. E o segundo ponto, conectado com isso, é que existe uma recusa, né, de você participar desses canais formais. E isso explica um pouco a surpresa. Que é um ingrediente anarquista também muito grande, assim. Na teoria política clássica, né, o anarquismo, ele rejeita o Estado, os partidos, né? Exatamente. A política institucionalizada, né? Mas, ao mesmo tempo, você não quer desordem, né? Não quer vandalismo, né? É engraçado porque a gente está vivendo essa contradição e tudo isso é muito novo. Você quer dizer, você quer protestar, mas isso tem limites e tem que ser feito dentro de uma ordem. A maior parte das pessoas pensa assim. E não me parece que seja um movimento para derrubar governos, pelo menos ainda não, né? Também não apresenta uma substituição a esse processo. A propósito disso, com essa decisão de recuar nos aumentos das passagens, porque o eixo dessa mobilização toda foi o movimento Passe Livre, né? Que detonou esse processo. Como é que fica agora? A gente tem a PEC... O governo recuou, o movimento vai dar um... Não, vai a gente dar uma não, parada. Amanhã não. tem uma grande manifestação marcada para o Brasil inteiro. Amanhã tem, a gente vai participar. Sábado nós temos outra. Inclusive, eu quero dizer aqui que na de sábado a gente está dando apoio à Marcha das Vadias também, né, que é uma marcha muito válida, que são as mulheres que estão lutando pelos seus direitos contra o machismo, né, contra... essa questão de ser constrangedor uma mulher chegar numa delegacia de polícia para dizer que apanha, que foi estuprada, ainda existe isso no Brasil. Tem a questão também de que a cantada que a gente recebe, de certa forma, é grosseira às vezes, né? Você está andando na rua, o cara, gostosa, isso não é legal, entendeu? É grosseiro fazer isso. Então, a gente está apoiando a marcha e... a gente está disponível para contato, qualquer coisa que vocês precisarem, eu vou estar à disposição. Então, assim, a gente não vai parar, porque tem a PEC 37, tem a PLS do terrorismo, tem a PEC 33, tem a questão do mensalão, né, que a gente está vendo aí, essas pessoas que foram condenadas e nada aconteceu com elas. Então, a gente vai continuar na batalha por essas pautas e aí, à medida que forem surgindo outras pautas, a gente vai ouvir e a gente quer que todo mundo trabalhe por um país melhor para os nossos filhos, netos e adiante. Me parece que hoje a gente tem duas alternativas diante de nós, assim, teóricas, né? A primeira é pensar numa democracia sem partidos políticos, né? Sem intermediários. E a segunda alternativa é acreditar que os atuais partidos e as atuais instituições serão substituídas por outras, né?
a gente vai continuar tendo instituições intermédias, por exemplo, o Movimento Passe Livre, a Marcha do Vinagre, enfim. Essas pessoas em algum momento vão dizer, não, vamos nos constituir como instituição formal e vamos lutar dentro de uma plataforma mais ampla. Enfim, hoje são as alternativas que estão à nossa frente. Mas, historicamente, todos os grandes movimentos de massa, inclusive os mais truculentos, né? Temos, por exemplo, o período do terror na Revolução Francesa, né? Acabaram se institucionalizando e, de alguma maneira, você acha que com esse negócio vai ter a mesma velocidade com que surgiram, eles vão se acomodar aí no processo, ou é imprevisível, na tua opinião, o que vai acontecer? Para que instituições funcionem, né, como, por exemplo, um governo funcione, a gente não pode ter o Congresso transformado num Facebook. Por quê? Porque o Facebook é muito rápido, as opiniões mudam muito, acontece uma coisa, as pessoas são muito voláteis, e os governos eles precisam de mais estabilidade, né? Enfim, ele precisa de mais tempo. Agora você tem um choque aí, né? A velocidade que as pessoas querem e a possibilidade de velocidade que os governos podem responder. O que vai acontecer, Azedo? Vou perguntar aqui para o coronel. Coronel, todo mundo sabe que a P2, que é a polícia secreta da PM, é uma organização eficiente. Ela tem já uma certa experiência, tem gente. Né? Como é que fica o serviço de inteligência de vocês agora nesse movimento? Vocês estão monitorando as redes sociais, a internet? Veja bem, Luiz Carlos, a polícia não trabalha com a inteligência, não é a polícia. O Estado, as indústrias, as empresas hoje no mundo todo trabalham com inteligência. A Polícia Militar, no Distrito Federal, não é diferente. Ela tem que ter a parte de inteligência para proteger as pessoas. Todo movimento que tiver em Brasília, sendo pacífico, nós estaremos ali monitorando, porque isso faz parte de um trabalho policial, que não é apenas de você ter um grupo de policiais ali sem nenhum conhecimento do que está acontecendo. E, lógico, que a Polícia Militar ela faz um mapeamento de tudo aquilo que é de interesse da segurança pública. E, logicamente, a internet, os Facebook, Twitter, faz parte daquilo que hoje é da modernidade. Eu estava vendo uma reportagem em Londres. Houve uma manifestação de um estudante que reuniu várias pessoas e foi de forma pacífica, estavam ali fotografando e não houve nenhum incidente. Por quê? Nenhum ato ilegal de vandalismo, como disse aqui, que a grande maioria não vão para lá para fazer atos ilegais ou de vandalismo. E fizeram de forma pacífica e isso repercutiu no mundo todo. Mas, coronel, assim, por exemplo, a marcha de segunda-feira, a gente sempre pedia aos manifestantes que evitassem confronto com a polícia e que se evitasse a depredação, né? Inclusive... Isso é muito bom. O que você está falando é o que nós pedimos como policiais e como da segurança pública, que façam exatamente isso. O que acontece é que aquele pequeno grupo, aquele percentual mínimo que está ali dentro, que insufra outras pessoas a cometer atos ilícitos, é que tem que ser evitado. Eu vi uma senhora em São Paulo, mais ou menos uns 60 anos, mais ou menos dá para verificar, ela estava de braços abertos e pedindo para que não houvesse depredação. Porque justamente alguns ali estavam atrás dela, tinha um senhor lá com uma grade quebrando todos os vidros da Prefeitura de São Paulo. Então isso é que a Polícia Militar tem que coibir, é exatamente os abusos, os atos de vandalismo. Em Londres, como eu disse, não houve nenhum problema, porque não houve abuso, não houve ato de vandalismo. Isso foi perfeitamente aceitável e a Polícia Militar está para isso. Independente se ele vai com a máscara, se ele vai com o nariz de palhaço. Eu tive um caso importante ali, saiu uma foto no Correio Brasiliense, onde está uma pessoa com o nariz de palhaço e tal ali, e ela soprando um copinho, alguma coisa de um... Bolha de sabão. Bolha de sabão no policial, e ele simplesmente virou só um pouquinho. A Polícia Militar do Distrito Federal ela tem esse preparo para tratar com esses assuntos. Quando extrapola, aí pode estar com máscara ou sem máscara, nós temos que coibir o ilícito. Por que, por exemplo, eu estava com flor na mão, a gente vai oferecer a flor aos policiais, eu perguntei, pega ele? Não. Por que isso? Primeiro porque o trabalho dele ali é outro, né? Ele está com todo um comprometimento com os demais policiais que estão ali do lado dele. Se cada um pegar uma flor, ele não vai poder utilizar nem dos meios ali para poder conter a linha. Mas ele pode colocar no uniforme dele. Mas ele não pode, isso não faz parte do uniforme. De pimenta no chão. Né? Podia ser também. Eu queria voltar um pouquinho no que o professor falou aqui com relação ao ato de manifestação do dia anterior, na sexta-feira.
Foi sim um ato ilícito. Eles, com o fogo que foi colocado na via, houve um crime de dano ao patrimônio. A Polícia Civil do Distrito Federal, que trabalhou intensamente, prendeu elementos que estavam naquele dia lá, já estão presos. E houve sim, pela informação que a Polícia Civil nos passou, pagamento para que as pessoas estivessem ali. Bom, resumindo é o seguinte, polícia é polícia, manifestante é manifestante. Nós chamamos e os vândalos? Como é que você trata essa questão dos vândalos? Vamos dizer assim, sociologicamente falando. Isso... Olha, tem alguns que querem fazer bagunça mesmo, né? Agora tem outros que acham que a violência é estratégia política. Você acha que tem grupo político organizado defendendo a violência? Assim como teve na ditadura grupos armados, né? Que acreditavam que a violência é uma linguagem, provavelmente você tem. Você falou dos... Né? Eu não vou taxar ninguém, mas alguns anarquistas, punks, enfim, você pode ter aí pessoas que acreditam que a violência é uma linguagem, que a manifestação pacífica ela não atinge o objetivo dela, que é chocar e incomodar as pessoas. Por exemplo, em São Paulo, tradicionalmente, inclusive nas manifestações de 1º de maio, que são manifestações mais festivas do que de protesto hoje em dia, né? Tem grupos que atuam lá e que depois saem criando problema, cometendo violência. E no Rio tinha gente também, bandido mesmo, metido infiltrado, fazendo saques, etc. Mas, felizmente, o nosso tempo acabou. Nós vamos agradecer a participação dos nossos convidados de hoje, o Coronel Adilson Antônio Evangelista, chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Distrito Federal, o cientista político da Universidade de Brasília, Leonardo Barreto, e a jornalista Georgina Calimeres, uma das organizadoras da Marcha do Vinagre aqui em Brasília. Nós convidamos todos para a próxima quarta-feira com mais um 3-1 e pedimos para que quem está nos assistindo e vai participar aí das manifestações, que vá na paz. Até a próxima quarta-feira.